Vê Mais abre com o assunto que domina as conversas pessoais e virtuais em todo o Brasil, no mundo inteiro, aqui no Brasil desde ontem, quando foi confirmado o primeiro caso de coronavírus. Muita gente está com medo, alguns até em desespero. O Ministério da Saúde elaborou uma relação de cuidados básicos de prevenção para reduzir o risco de contrair ou transmitir o vírus. Para conversar sobre esse assunto e nos passar as orientações, nós recebemos a médica infectologista, a doutora Carolina Ponzi, que já está aqui comigo. Doutora, muito obrigada por ter vindo, né, nesse momento assim, de meio que de tumulto. Eu sei que deve estar atendendo muitas ligações, muitos pacientes. Obrigada por esse tempinho aqui com a gente. Eu vou começar te perguntando, né, porque a gente ouve falar há algum tempinho já, né, desde que surgiu, mas o que é o coronavírus? Que vírus que é esse? Boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, pessoal. Coronavírus é um vírus já conhecido de muito tempo, que de tempos em tempos ele sofre algumas mutações e acaba fazendo surtos, acaba fazendo epidemias. Isso aconteceu no Oriente Médio há um tempo atrás, com uma doença chamada MERS, teve uma outra doença chamada SARS, que também teve uma alta mortalidade, a MERS também com muita mortalidade, e agora então na China, esse coronavírus que primariamente infectava morcegos, passou a infectar humanos e começou a ser transmitido de humanos para humanos. País muito populoso, com grandes aglomerações, condições sanitárias às vezes não tão boas, né? Acabou fazendo esse cluster, esse surto lá na China. E, logicamente, né, a gente viaja muito mais rápido hoje, né, as viagens aéreas elas são mais fáceis e esse vírus acaba sendo transmitido, né, em diversos países, nas Américas inclusive, já tem transmissão do vírus. E no Brasil tivemos a confirmação do primeiro caso de um senhor que estava na Itália, não estava nem na China, né, onde está tendo também um aumento expressivo do número de casos de infecção por coronavírus e veio para o Brasil, voltou para sua residência, né, e teve diagnóstico. Pois é, com essa confirmação aí tem os 2 casos suspeitos aqui em Santa Catarina, tem um aqui no Rio Grande do Sul. Suspeito em Passo Fundo. Passo Fundo, mas são suspeitos ainda, né? Mas com a confirmação desse em São Paulo, há motivo para pânico, doutora? Não, não há motivo para pânico. A imensa maioria dos casos da infecção por coronavírus são casos leves. Quem que tem maior risco de ter uma doença grave por coronavírus? Exatamente as mesmas pessoas que têm risco de adoecer mais gravemente por influenza, por exemplo, que são pessoas mais velhas, que têm problemas de saúde, doenças crônicas, fumantes, imunodeprimidos, né? Pessoas que têm as defesas debilitadas. Essas pessoas têm maior risco. Mas, via de regra, o coronavírus ele causa sintomas respiratórios brandos, pode causar febre, dor de garganta, tosse, né, e que são autolimitados. O que significa isso? Que melhoram por si só, sem necessidade de tratamento específico. Quem é que a gente interna, né? Pessoas que têm realmente problemas de saúde, que estão com um quadro mais grave, né? E a gente interna, e vários vírus causam esses mesmos sintomas. É bem parecido com a gripe, então? É muito parecido. Mas o coronavírus não é um vírus como o da gripe? Não, a gripe é causada por um vírus chamado influenza. Todos os tipos, né? Influenza A e influenza B, para humanos, né? E coronavírus, esse ganhou um nome novo, né? Se chama Novo Coronavírus 2019, né? Porque ele sofreu uma mutação e exatamente por ter sofrido essa mutação que ele passou de infectar morcegos para infectar humanos. Então ele mutou. E por que as pessoas ficaram, a OMS ficou preocupada, né? A Organização Mundial de Saúde, enfim, porque ele é novo, porque ele é bastante transmissível, porque a gente não sabia ainda quanto tempo fica incubado, qual é a gravidade, qual é a mortalidade, o quão fácil ele se dissemina. Então sempre há uma preocupação, né? É uma situação de preocupação internacional até se saber exatamente onde está o que a gente está fazendo, o que a gente está vendo, com o que a gente está lidando. É correto a gente dizer que ele vai realmente se espalhar pelo Brasil? É provável que sim, Fábio. É provável que sim, porque é uma doença respiratória, de transmissão respiratória, assim como qualquer outro resfriado comum, assim como a influenza. Mas a gente tem uma sorte que ainda está quente, né? Então a gente ainda está com as janelas abertas, a gente ainda não tem muita aglomeração de pessoas e essas medidas de prevenção, já que não tem vacina, para gripe tem vacina, né? Para influenza, mas para o coronavírus não tem. Então essas medidas elas são muito importantes para a gente tentar conter essa transmissão do vírus e proteger as pessoas que têm maior risco. Basicamente é isso. Então vamos falar de prevenção, né? Como fazer a tal da etiqueta da tosse e também tem a higiene das mãos, que são 2 coisas muito importantes que deveriam ser feitas sempre, né? Mas nesse momento a gente precisa aprender mais urgentemente. Eu acho o máximo o nome etiqueta da tosse, porque é realmente uma medida de boa educação, né? Que é simplesmente cobrir a boca e o nariz quando for tossir ou quando for espirrar. Com o que vai cobrir? Com a mão, com o lenço, com a manga na camisa, não importa. Mas o que a gente quer? Né? Que a sua secreção respiratória não chegue na outra pessoa.
né? Então, além de uma cordialidade, é uma questão sanitária, né? E obviamente que depois tem que lavar a mão, né? Você espirrou, tossiu na mão, vai lavar a mão. E a higiene de mãos com água e sabonete normal ou com álcool em gel, né? Tem gente que tem o hábito de andar com um frasquinho, são super necessárias, né? Em todas as épocas. Quando a gente teve a pandemia de gripe A lá em 2009, o que a gente viu aqui em Chapecó? As pessoas passaram a usar mais álcool em gel e os casos de diarreia desabaram naquele momento que as pessoas estavam higienizando mais as mãos. Então, é salutar para todas as doenças contagiosas. O álcool gel resolve também. O álcool gel resolve. Tá. Daqui a pouco a gente vai falar sobre mais prevenção, vai falar sobre o uso de máscaras ou não, vai falar sobre tratamento, vai reforçar também os sintomas. A doutora Carol vai continuar um pouquinho com a gente, pode ser? Vai participando, 984052073.